E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para resolver o problema de warping das suas impressões. Warping na peça em PLA, ela pode ter um motivo e em ABS ela pode ter outro, tá? Mas também pode ser o mesmo motivo de você estar tendo esse problema. Então, quando a gente está imprimindo uma peça em PLA, se você tiver com uma impressora aberta, você não vai ter problema nenhum se você tiver um bom nivelamento de mesa, tá? Eu tive bastante problema de warping quando eu era iniciante, porque eu ainda não sabia nivelar bem a minha mesa. E ela não tinha, vamos dizer que um nivelamento automático muito bom. Então eu penava bastante, tinha aquela mesa Pay, eu cheguei a trocar para vidro, para ver se parava, né, o descolamento. A peça ficava com aquele warping terrível, parecia que ela nem ficava reta o suficiente, às vezes, a minha peça, na parte de baixo. Então eu cheguei a trocar para vidro e ficar utilizando aquelas colas, né, aquelas opções em spray, para ver se a peça colava melhor. E vamos dizer que realmente o vidro resolvia. O que interfere bastante quando você está imprimindo em PLA e a sua peça descola da mesa, da warping, é o nivelamento e é a temperatura da mesa, tá? Quando a gente está imprimindo em PLA, normalmente é bom você escolher de 60 a 65 graus de temperatura da mesa. Mas no rolo do filamento que você vai comprar, sempre vem um valor que a própria marca coloca que seria o melhor para aquele filamento, tá? Se você tá imprimindo em PLA, tá muito difícil da peça grudar na mesa, você já nivelou, já acertou a temperatura, coloca um brim, tá? O brim, a gente consegue ativar ele facilmente aqui dentro da categoria Outros, tá? É a segunda categoria aqui, borda, tá? Para ativar ele é só clicar aqui em automático e vai te dar as outras opções, que pode ser o orelha de rato, que basicamente ele vai te dar algumas bolinhas nos cantos da peça. Dessa forma aqui a gente consegue aumentar esse tamanho também, vindo aqui colocando, por exemplo, 10, mas aí você vai alterar de acordo com o tamanho da sua peça também, para que você não precise colocar aquele brim ao redor da peça inteira, tá? Às vezes isso vai melhorar, aí vai facilitar a sua impressão, mas se não for interessante para você, você coloca aí somente borda externa, tá? Que da mesma forma, ele vai te dar o brim, só que correndo em volta da peça toda. Se mesmo assim descolar, aí você vai pro raft, tá? Que também é bem parecido com o brim, mas a gente pode dizer que ele é mais reforçado, tá? Ele é como se fosse uma jangadinha embaixo da sua peça. Como assim? Ó, vamos colocar aqui 3 camadas para vocês verem a diferença. Ó, e ele tem aqui essa primeira camada verde escura, que vai facilitar de grudar na sua peça, e essa verde clara para grudar na mesa, tá? Então você pode aumentar a quantidade de camadas de acordo com o tamanho da sua peça também. Essa aqui é a distância dessa parte verde escura até a sua peça. Então, teste, tá? Se você colocar um valor muito alto, aí ele não vai grudar na peça, porque o intuito do raft é grudar a peça na mesa. Se você coloca um valor muito alto, ele não vai grudar na peça, tá? Então, você sempre tem que testar para que quando você for utilizar na peça final, né, você não perca aí a sua peça. Sempre mantenha a sua mesa limpa, porque a poeira vai interferir também. E não fique colocando a sua mão na base da mesa, porque a gordura do corpo, ele acaba entrando naqueles poros ali que é para a peça grudar na mesa, e com a gordura acaba que ela pode não grudar tão bem. Então sempre lave a sua mesa, passa álcool, tá, para ela ficar bem limpa, e manda para imprimir. Uma opção interessante também é que na minha K1 Max eu tinha aquela mesa lisa, tá? Vamos ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Essa mesa lisa aqui. E as coisas desgrudavam dela com muita facilidade, então eu tinha que usar cola bastão. Só que a cola bastão, ela passa para a peça e deixa marcado.
Então eu comprei a mesa Pay para K1, tá? E foi perfeito, eu nunca mais precisei utilizar nenhum tipo de cola nela, é só imprimir com a mesa limpa, sem nada, que ele imprime perfeitamente, ABS também, PLA, não desgrudou nada. Mas, às vezes o problema é ela, e se você colocar um vidro, talvez seja melhor, tá? Então agora eu vou entrar em algumas dicas para ABS, tá? Porque o ABS, ele tem que ser impresso em impressora fechada, não pode ser impressora aberta, porque as correntes de ar, elas vão interferir nas camadas, tá? Então pode acontecer da peça abrir no meio, desgrudar na mesa simplesmente por causa da corrente de ar que tem na sala ou no local onde a sua impressora tá. Então, eu comecei a imprimir ABS só depois que eu comprei a K1, porque ela é totalmente fechada, o calor fica conservado lá dentro, tá? E no caso de ABS, a temperatura de mesa é normalmente entre 100 e 110, então fica bem quente. Então, uma ótima opção para quando você vai imprimir ABS é o Shield, que é escudo. O que é isso? Essa opção, ele tá dentro aqui de saia, tá? Que é skirt. A gente vai ativar aqui as camadas de skirt, ó. E você vai ativar aqui escudo de ar, ou shield, tá? Que vai ser a última opção. Ativou, olha só o que vai acontecer. Ele cria uma parede em volta da peça para conservar o calor que tem aqui dentro, para dificultar a entrada de ar, para que essa peça não tenha problema entre as camadas ou desgrude da mesa, tá? Então, necessariamente, você não precisa colocar o raft junto, tá? Mas se você tiver com muito problema, você pode colocar junto também, colocar também um brim ao invés do raft, tá? Que vai melhorar bastante em questão de descolamento, tá? Então, galera, se você acabar juntando todas essas dicas, você vai ter melhores resultados. Então, para imprimir ABS, impressora fechada, temperatura de mesa entre 100 e 110, mas sempre olhe também no rolo do filamento, porque às vezes pode ser melhor para sua impressão com aquele filamento, tá? Então, esse aqui é um vídeo bem básico, vamos se dizer, com algumas dicas que podem te ajudar na hora de você imprimir a sua peça, tá? E uma questão muito interessante também é que se você estiver tendo mais problemas, você pode vir aqui nesse site, que é o acelera3d.com. Clicando aqui, ó, em guia de erros, você vai ter vários problemas que acontecem na impressão. E se você simplesmente clicar em cima deles, ó, eles vão te dar algumas opções de soluções para esse problema. Então, até mesmo para o warping, né, que é o empenamento, ele te dá aqui algumas opções de temperatura da mesa, que a velocidade do resfriamento, ventilador, ele tem que estar totalmente desligado no caso do ABS, tá? Temperatura ambiente, brim e raft, altura de camada. Então, você tem aqui alguns dos problemas mais comuns também e não comuns na impressão 3D, e você tem algumas opções de solução, tá? Então, é só isso. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!